vão, queridos amigos? Eu sou Bruno Sutter, você está no canal oficial do Summer Breeze Open Air Brasil. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, jornalista renomado, entende muito de música, e a gente vai falar sobre não só essas bandas que a gente vai citar, mas sobre o cenário do heavy metal em geral, nesse sentido de festivais. Estou aqui com o grande Sérgio Martins. Então, obrigado, professor. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Agora você descobriu que eu gosto de heavy metal. Poxa, quando eu... Sérgio Martins, pô, veja, tu gosta de heavy metal? Gosta de heavy metal. Isso mostra como o heavy metal é um estilo musical mundial, né? A gente não imagina pessoas de qualquer parte da sociedade e você sempre encontra uma pessoa que gosta de heavy metal. Sim, e você tem que levar em consideração que é o seguinte, eu tenho 55 anos, né? Quando eu tinha 15... foi o ano do lançamento do Number of the Beast, do Iron Maiden. Com 15 anos? Com os 15 anos. As pessoas não têm ideia do impacto que aquele disco causou na molecada daquele período. Até então eu via, sei lá, Journey, tinha o Kiss, que era uma paixão e tal. E aí veio o Iron Maiden, e depois eu comprei o Number of the Beast e eu descobri que tinha um amigo meu que tinha um disco do Saxon, né? Motorcycle Man. Wheels of Steel, né, com Motorcycle Man. Então, quando se fala da paixão do brasileiro pelo heavy metal, principalmente o pessoal da minha geração, que foi a geração que foi ao primeiro Rock in Rio, cara, as pessoas não têm ideia do que era você receber um disco do Saxon. Você não tem ideia do que era você estar no mundo, né, quando o Screaming of Vengeance saiu, né? Então, eu acho que é incrível, assim. E o metal, ele tem uma... As pessoas não gostam muito de falar isso, mas o metal é a música do excluído, né? O cara que não se adequa muito, ele vai ouvir heavy metal. Vira um clichê de filme, de terror, mas... Eu acho que essa história, as histórias são as mesmas, Sim. Só mudam as pessoas. Com certeza. Eu sofri muito bullying quando era criança, na escola. Ficava no cantinho da sala e você encontra no heavy metal um colo. Sabe? Sim. Você encontra no heavy metal uma fuga. Então é o que você falou muito bem. Geralmente, as pessoas que gostam de heavy metal são os excluídos, são os gordinhos, são aqueles de óculos, sabe? Aqueles que não são populares na escola. Você era gordinho? Não, mas eu era excluidinho. Eu era ameaçado com compasso, cara. Olha isso. Tá Se eu não fizesse a lição de história, os caras me furavam com compasso. Olha isso. E geralmente era o pessoal mais cabeça que ficava assim mais tímido, né? Acho que o metal, assim, estimula algumas questões auditivas, né? Quando a gente escuta um bom heavy metal, ele é tão feito de detalhes, né? Não é aquela maçaroca... As pessoas acham que é uma maçaroca sonora. Não, ele é tão feito de detalhes e tal, Sim, de interpretação, com certeza. que modéstia à parte, assim, só nós... seres humanos mais evoluídos que a gente consegue perceber, né? O resto estava tudo ouvindo menudo. Tá? Teve uma história que saiu de uma pesquisa falando que geralmente as pessoas que gostam de heavy metal eram mais bem conceituadas nas empresas, um negócio assim. É mesmo? Pois eram os mais inteligentes. Mas enfim, você citou, Sérgio, o Rock in Rio como divisor de águas para o brasileiro conhecer popularmente o que era o heavy metal, né? O Summer Breeze é um evento que vem da Alemanha e que a intenção é que seja anual, né? Você acredita que talvez o Summer Breeze possa servir nesse início de anos 20 como o que foi o Rock in Rio para o heavy metal atualmente? Eu te digo ainda mais. Eu acho que o Summer Breeze vem com um papel muito importante de que você tirar essa preguiça, entre aspas, dos headliners. Eu fiz uma matéria cerca de um ano e meio atrás que era justamente isso, que o Iron Maiden está se aposentando, o Genesis acabou, os headliners dos principais festivais, supostamente de rock, são artistas identificados com pop. Então, quando eu vi a escalação do Summer Breeze, eu fiquei muito feliz, porque se arriscou em nomes que podem nem ser tão conhecidos, tal, mas que têm capacidade de ser headliner. Eu acho que a gente tem que perder um pouco esse preconceito de falar, não, essa coisa meio Ed Mota, né? Era bom em 1972. Sim. Não, cara, eu acho que tem muita coisa saindo e o fato de você ter um line-up ousado como esse e bem variado, que antigamente não tinha também, né?
é uma chance de se tornar um grande divisor de águas como o Rock in Rio o foi nos anos 80. Nossa, eu também tenho essa percepção. Eu tenho 43 anos e eu mesmo já passei por essa situação de sentir preconceito, né? Tipo, quando você vê, tipo, pô, Parkway Drive? O que é Parkway Drive? Sim. E aí, para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu tive que estudar a respeito das bandas. Cara, eu fiquei muito impactado com a história do Parkway Drive. Eu estava conversando com o Ricardo Batalha a respeito disso, e é uma história incrível. E mostra, além disso, mostra que o Summer Breeze é uma atualização do que é o heavy metal hoje em dia no mundo, né? Então eu tinha a concepção, Sérgio, que o heavy metal ia se tornar um novo jazz, que as bandas grandes iam acabar e a coisa ia encolher, e tu só ia assistir show de metal em lugares muito pequenos, vendo as músicas antigas. Virar um show de... Nem de mais de tiozinho, né? Um show de vovozinho. Exatamente. E muito pelo contrário, o Summer Breeze mostra que tem muita banda nova e muito boa. E é uma oxigenação do estilo, né? Tem muita banda legal, como... É óbvio que nem todo mundo pode gostar, mas eu vi o som do Perturbator, eu fiquei impactado, porque é um som que é música eletrônica misturado com black metal. Sim. Então, assim, se a gente vivesse... Eu falei isso num outro podcast. Se a gente vivesse num mundo, na terra do metal, e eu quisesse ir para uma balada, eu iria na balada do Perturbator. Porque é música eletrônica com uma sonoridade densa remetendo a um black metal. E é muito legal ver essa pluralidade, né? Sim, é legal e necessário, porque a gente precisa conhecer novos artistas, a gente precisa se apaixonar por outras sonoridades, né? A gente não pode... Se você estava falando do jazz, né? O próprio jazz tentou se reciclar. Então você vê grandes jazzistas buscando inspiração nas canções pop dos anos 70, tem jazzistas se inspirando, o José James, que é um grande cantor, se inspirando em hip hop. E por que o rock não pode se inspirar e outras sonoridades? Por que o rock pesado não pode se inspirar nisso? Por que a gente tem que ficar sempre nessa coisa do bom era do meu tempo. Bom era do meu tempo. Não, cara. Isso é frase de velho, né? Frase de velho. E quando você se pega falando, pô, bom era Iron Maiden. A gente ficava ouvindo esse negócio de metalcore. Porra, bom é heavy metal mesmo. Aí depois que tu fala isso, tu imediatamente, cara, eu tô velho. Eu tô velho. Então é bom a gente ter essa experiência, que é o caso do Summer Breeze. A molecada ouve metalcore, né? Que é o som que está fazendo mais sucesso de música pesada nos Estados Unidos. Quebrar essa barreira dos Estados Unidos é muito difícil, né? Praticamente impossível. Pois é. E o curioso é você ver que o metalcore, o embrião do metalcore está muito no roots do Sepultura. Né? Porque você vê aquelas células rítmicas, né? Aquele som tribal, aquela forma de você guturalmente criar melodias, está muito ali no Sepultura. E você vendo a história do heavy metal, você vê vários artistas americanos que foram impactados por isso. E dali veio o embrião do new metal, o metalcore, e foi surgindo meio por aí, assim. Então você pensa, cara, você não gosta de metalcore, mas vai ver de onde veio. Né? Então é muito legal a gente ver que o metal está se renovando, é um estilo musical. É um estilo musical que é igual São Paulo. Sim. Abre portas. Eu acho que o Summer Breeze sem São Paulo é perfeito. Porque vai filosofando aqui. São Paulo é uma cidade que abre as portas para qualquer um que queira trabalhar, queira vencer. E o metal... ele abre as portas para qualquer estilo musical, qualquer coisa pode se transformar em metal. É um dos raros gêneros musicais que se abre para todas, que vai absorvendo essas influências e depois devolve. Eu digo até mais, eu digo que talvez o metal seja o único estilo realmente mundial, né, que em qualquer lugar do mundo se consome um estilo musical. Né? Sim. Isso é muito impressionante, apesar de estar à margem da mídia. Né? Sim. Eu acho que
É bom, tá? Mas... Porque senão... aquele compromisso de estar sempre, né? Não, você lembra, é que você não pegou essa época, né? Mas as novelas começaram a ter sempre, quando depois do Rock in Rio, nas novelas tinham sempre um personagem metaleiro, né? Que era o trapalhão da família, né? Tal, não sei o quê. Na Praça Nossa tinha um metaleiro. Tinha um metaleiro. Na Praça Nossa tinha um metaleiro, eu lembro. Não, deixa a gente quietinho, cara. É bom. Eu lembro daquele gótico que era o Eric Johnson. Era o Eric Johnson, né? Tinha um gótico. Sensacional. Bom, vamos falar de duas atrações que vão estar no Summer Breeze, né? O Apocalíptica e o Accept. Sim. Né? O Accept é uma banda de heavy metal clássico, é o heavy metal alemão na sua essência. Né? O Accept é uma instituição alemã, né? Eu acho que junto com a Filarmônica de Berlim e o Schukrut, né? E o Schukrut. E o Kraftwerk, assim, o Accept é uma instituição. A gente, antes de começar o podcast, a gente estava falando dessa guitarra cortante do Wolf Hoffmann, né? Principalmente do Wolf Hoffmann, que criou um estilo, assim. Eu não lembro, né, na minha fase de ávido consumidor de heavy metal, ainda consumo, mas não na mesma proporção do que na minha adolescência. Eu não lembro você ter uma guitarra tão cortante como aquela do Wolf Hoffmann. E você tinha o vocal agudo do Udo Dirkschneider, que hoje o Mark Tomilo, né? Acho que o Mark Tomilo faz muito bem. Faz muito bem. Ele substituiu o Udo bem à altura. Assim, desculpe trocadilho, bem à altura, porque o Udo é desse tamanho, mas tudo bem. Substituiu mais à altura, porque ele é mais alto. Digamos que se o Udo tivesse de salto alto, o Mark Tomilo substituiria. Isso, pois é. Quem não teve o impacto quando pega... I do. Aquilo é muito bom. Breaker, né? O Boss to the Wall eu comprei na época. Inclusive eu lembro, tinha um Beavis and Butthead engraçadíssimo, que tinha um clipe do Boss to the Wall, né? Sim. E aí apareciam os caras do Accept andando assim num lugar assim, todos com cara de enraivecido, assim. E aí eu não sei se era o Beavis ou o Butthead, falou assim, meu, o que eles estão fazendo? Aí um deles falou assim, acho que eles vão dar um pau nos caras do Crocus. Exatamente, que tinha essas rivalidades todas. Headbangers vintage entenderão a piada melhor. Mas com certeza. Nossa, antigamente, né, você tinha essa subdivisão que era terrível. Tinha os headbangers, tinha os skinheads, né? Sim. Tinha os góticos, cara, e não podia misturar, que dava treta. Não podia misturar. Em Santos tinha um lugar chamado Ébano, que era um clube de... Eu sou de Santos, né? Então tinha um lugar chamado Ébano, que era um clube de heavy metal, assim. Quando os punks entravam, era sinal que o pau ia comer. Aí, tá vendo? Então você tinha muito isso. E você tinha essa coisa, assim, quem gostava de Motorhead, não gostava de AC/DC, os caras... em 82 o Kiss era mal visto. Antes de vir para o Brasil, o Kiss estava numa fase de ser muito mal visto por fazer disco music, fazer uma fase mais pop. Sim. Você falava que gostava do Kiss, o cara falava, você não é roqueiro. Que loucura, né, cara? Você vê como que a gente socialmente e musicalmente evoluiu. Se o Summer Breeze fosse em 82, então ia ter pancadaria pra caramba. Com certeza, né? Com certeza. Bom, começo, se fosse 82, o line-up já ia ser difícil ali, né, cara? Mas eu acho... Agora, e aí o Accept tem essa... É uma instituição. O Breaker foi um dos discos que eu mais escutei na vida. Olha, o Breaker, o Restless and Wild e o Boss to the Wall, para mim, são discoteca básica. Pode crer. Eu sou do time do Metal Heart. Eu adoro esse disco. Adoro Metal Heart. E tem até uma ligação, falando de Metal Heart, que a gente pode fazer ao Apocalíptica, né? Sim. Porque na própria música Metal Heart, a gente tem aquela parte do solo da Poor Elise, do Beethoven, né? E isso, assim, como o metal ele flerta com a música erudita, né? Aliás, antes disso, tem uma história muito engraçada. Quando o Deep Purple veio para o Brasil em 91, no ginásio Ibirapuera, o John Lord tocou um trecho o tecladista tocou um trecho por Elise. E as pessoas estavam pé da vida, porque até então por Elise era a musiquinha do Gás, né? Então ele tocou... Mas era irritante, assim. Então o John Lord começou a tocar, você tinha um gatilho no pessoal. Você tinha um monte de cara de heavy metal. Filho da puta!
para com essa merda, vai se fuder. E o cara não entendendo nada, falou, pô, tô tocando Beethoven pra esse povo. Que sensacional, bicho, porque o gás passa lá em casa e ainda toca a música do Beethoven. Bom, o Accept a gente não pode esquecer que o Accept é da mesma terra de Johann Sebastian Bach e Ludwig von Beethoven, para ficar entre os dois mais conhecidos. É uma homenagem, né? É uma homenagem. E o Wolf Hoffmann, ele tem 2 discos que ele faz um crossover entre a música erudita e a guitarra. Aliás, ele toca a mesma canção que a Apocalíptica toca, ele toca no disco dele, que é o Howl of the Mountain King. Do Edward Grieg. Olha só. E nesse último disco do Accept tem uma canção chamada Symphony of Pain, que o solo faz citação a 2 sinfonias do Beethoven, a quinta, a famosa do Pam 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 Pam, e a nona, que é talvez uma das maiores obras-primas do universo erudito. Que ele fez surdo. Fez surdo, completamente. A sexta ele já estava... Né? Já estava perigando. Já. Agora, e aí tem essa conexão interessante do Apocalíptica, porque o Apocalíptica é um quarteto de violoncelistas com formação erudita, finlandeses, e a Finlândia é um dos países que mais se investiu em educação musical no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram academias de música, sendo a mais famosa Sibelius, que é o nome do principal compositor erudito do país, e muitos dos músicos de heavy metal estudaram na Sibelius. Olha isso. Aí o Apocalipse começa fazendo um disco... Do Metallica, né? Tocando Metallica. Um e meio, um disco e meio. For cellos, né? Mas eles têm na discografia deles, infelizmente, eles não vão tocar nada desse disco, né? Pelo menos segundo o setlist, que é um disco com obras inspiradas nas composições do alemão Richard Wagner. Tem um disco que é direcionado, inclusive, sim, né? Sim, gravado em Leipzig, né? Que é a terra Leipzig é a terra do Bach. E como regente o Christian Järvi, que é um estoniano que é fabuloso. Então, é muito interessante você ver essa conexão, né? Como a Europa, a gente estava comentando isso também, né? Os americanos têm o jazz e o blues muito forte. Sim. E que impactou inicialmente as bandas de rock pesado ali na virada dos anos 60 e 70. Mas na Europa, né, principalmente para mim depois do advento do Judas Priest, né, que tirou um pouco mais da melanina, a Europa, a formação erudita, né, a influência dos compositores eruditos ficou cada vez mais presente nas composições dessas bandas. Isso mostra como que o metal ele é mundial. Né? Sim. Universal, eu diria. Universal. Sim. Eu estava falando com o Pompeu a respeito do thrash metal. Sei. O thrash metal alemão tem uma cara, o thrash metal europeu tem uma cara e o thrash metal americano tem outra. Sim. Né? Assim como o heavy metal, o power metal de cada continente tem uma cara. Isso tudo se une num evento assim como o Summer Breeze. Né? É um evento assim, universal. Sim. Né? E sabe o que eu achei legal no Summer Breeze também? É um espetáculo. Embora venha com a alcunha de um festival de heavy metal, você tem na sua escalação artistas de outros gêneros ou artistas de um estilo de rock pesado mais brando que pode agradar qualquer outro público. Com certeza. Você não gosta, sei lá, de prog metal? Tem um cara de thrash tocando. Você não gosta de thrash? Tem um cara ali de um hard rock tocando. Exato. Isso eu acho muito legal. É isso que a gente vai ver no Summer Breeze nos próximos dias 29 e 30. Que papo incrível. Já acabou? Eu vou te falar, parece sacanagem, né, cara? Porque quando a conversa flui, né, passa muito, mas muito rápido. Pô, graças a Deus, né? Pois é. Pô, já fiz umas entrevistas que você, né? Tipo, não acabou, mas quanto tempo tem de entrevista? Tem 5 minutos de entrevista, senhor. Tipo, aí tu vê que realmente não tá rendendo, né? Tu chega assim, boa noite. Boa noite. Mas é legal, né? Quando você tem um papo gostoso. Eu lembro uma vez eu entrevistei o David Roth, né? Só para falar de conexão clássica, assim. E eu cheguei para ele e falei, pro telefone, né? Eu falei, cara, você não acha que é muita picaretagem você vir aqui tocar a música do Van Halen? Aí ele chegou para mim e falou assim, você já viu a Filarmônica de Nova York tocar a Sexta Sinfonia do Tchaikovsky? Eu falei, cara, por coincidência, sim. O Tchaikovsky estava lá? Eu falei, claro que não.
alguém que tocou aquela sinfonia pela primeira vez estava lá? Falei, cara, óbvio, morreram todos. Ele falou, foi uma boa resposta. então, ele para mim é um gênio. Ele é um performer então, incrível, ele falou, né, cara? você tá reclamando do quê, cara? Ele é um eu vou cantar músicas incrível. que eu fiz. Ele é um cara incrível. Mas é só para fechar esse papo a respeito do Apocalíptica, para mostrar essa pluralidade, eles acreditam que tenham sido dos primeiros a colocar distorção no violoncelo. Com certeza foram dos primeiros. Né? Nesse estilo de música, talvez no violoncelo, no violino. Sim. Foi muito usado, né? O The Who, Kansas, né? Você tinha o Premiata Forneria Marconi, mas o violoncelo foram eles. E eles estrearam com esse disco do Metallica, mas depois eles foram partindo para um crossover mesmo. Sim. Então, o violoncelo ele é presente como o primeiro instrumento, mas você tem bateria, guitarra e você tem um vocalista. O último disco deles, que praticamente acho que uma música só tem voz, né? Mas eles... Que coisa rara, né? Você vê música instrumental pesada, assim... Eu adoro. Só discos de guitarristas mesmo. Então essa pluralidade, mais uma vez, a gente convida vocês a assistirem tanto o Accept, quanto o Apocalipse, quanto todo esse line-up incrível que você pode acessar no www.summerbreezebrasil.com e escolher o seu dia preferido. Se você for nos 2 dias, você vai ter uma experiência muito melhor. Esse foi meu querido... Pô, eu que agradeço, cara. Muito obrigado, grande fã seu. Não tem nada melhor para ver, não? Pois é, cara. É da pandemia, né? A gente ficou meio trancado também. Fazer o quê? Sérgio, muito obrigado pela tua presença. O prazer foi todo meu. Eu que obrigado agradeço. Mesmo. Nos vemos lá, então, no Summer Breeze. Com certeza. Muito obrigado. Sem lama dessa vez para jogar nos... Isso, pronto. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu sou Bruno Sutter e nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.